aquela caixinha ali, ó, tipo... Bom dia. Hã? Coloca essa caixinha ali, ó, que você falou. Isso aqui. É, eles respondem. Vou escrever aqui perguntas e respostas. Bom dia, vão entrando, atrasamos hoje, gente. Fomos dormir ontem 2 horas. Quase 2 horas, foi 1h. Só clica. 1h30, bom dia. Hoje mudamos de lugar. Hoje conseguimos uma caixinha, bom dia. Coisa aqui, não. Acho que não, vida eles que mandam. Ó, tá vendo? Bom dia, bom dia. Poli, bom dia, bom dia, vida. A gente tá acordando ainda. Tira pra baixo, assim, não. Vai. Ele fica organizando, porque ele é mais organizado do que eu. Aí vê se tá melhor agora, vida. Bom dia, gente. Hoje a proposta é com vocês. Oi, Rubiane. A minha proposta hoje... Não temos convidados. Eu tava pensando aqui... Vocês têm algum tipo de book? E-book? É você que tinha, não? Não, eu tenho um curso online. A gente não fez um e-book. Isso é uma coisa que a gente pode pensar tudo em construir, mas eu sou péssima disso, gente. Eu adoro isso, ó. Falar com vocês, conversar com vocês, fazer live, responder e atender, mas na hora que eu tenho que parar pra poder preparar... Filho adolescente tem muita dificuldade? Bom, se eu tenho filho adolescente, tenho 5. Não tenho dificuldade, adoro meus adolescentes. Vamos fazer o seguinte, vocês podem colocar... Aí embaixo tem um ponto de interrogação, deixa eu ver como é que fica, na sua também fica, não fica? Deixa eu ver. Embaixo, do lado do comentário, do lado aqui, ó, tem uma... Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem essa caixinha aqui de perguntas e respostas. Vocês podiam mandar as perguntas, eu vou clicando e vou respondendo as perguntas que vocês forem me mandando por aí. Eu tava falando com o Kleber sobre... Bom dia. Foi pra mim, dar café pra gente acordar. A gente foi dormindo super tarde ontem. A gente estava fazendo um curso Casados para Sempre, que é o que mudou muito o nosso casamento. E o que embasa muito do que a gente fala aqui com vocês, porque a gente está na terceira turma. Terceira vez que a gente está fazendo esse mesmo curso. E aí eu fui pensar que eu acho que todas as pessoas que nós convidamos, querendo ou não, são líderes de casados. Beto, Nathalie, Giza e Eber são do curso Casados da igreja deles. Ravel e Andréia, Ramá e Thiago, a Thalita e o Neto, o Rodrigo e a Flavinha. Verdade. Então a gente, sem querer, acabou trazendo para vocês a gente liderança. não tá fazendo a terceira vez porque a gente reprovou, não. A gente tá fazendo porque a gente quer também ser... Porque a gente quer liderar uma turma de casados. Vamos fazer para cá com... O curso, eu tenho um curso online chamado Criação, que é um curso onde eu passo todo esse conteúdo meu de educação parental. São 12 aulas. No link da minha bio lá tem, né? E eu vou fazer uma live a partir da segunda-feira, todo dia, 4 da tarde. Uma série de lives com muito do conteúdo do Criação. Não é a mesma coisa, porque o curso lá são aulas longas, tem conteúdo, tem material, impresso, mas é isso. Botei uma luz hoje, gente, sabe o que é refletindo no meu óculos? Pergunta, já tem uma pergunta ali, vou clicar pra gente ir respondendo. Bom dia, Gi! Qual a maior dificuldade em cuidar de 7 filhos? Você quer responder essa? Eu vou responder a minha parte, ok? A maior dificuldade que há 7 filhos, além da parte financeira, óbvio, porque é sim mais caro. Além disso, a maior dificuldade, na minha opinião, é você ter que lidar com 7 personalidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma personalidade, por exemplo, o Kleber tem outra personalidade. Então, pra ele, por exemplo, as crianças que demandam muito colo, muito carinho... A palavra que me veio foi atender. Então, a dificuldade é atender. E como nós somos pais, precisamos atender, não tudo. Isso é uma crença que você precisa quebrar aqui agora. A gente não tem que atender a todas as necessidades dos nossos filhos. A falta é estruturante. Quando a criança tem que lidar com a falta, com a frustração, isso ela cresce. Então, meus filhos sabem que não tem uma mãe no tempo integral, que ele precisa dividir a mãe dele com mais 6 irmãos. Isso faz com que isso é a realidade da vida deles, isso não vai mudar. Eu não tenho que virar em 7 para atender isso, e isso faz com que eles aprendam a lidar com a falta, com a carência, porque faz parte do ser humano. Então, acho que a maior dificuldade é atender. É isso mesmo. Boa. Eita, aqui tem mais 7 agora. Você quer falar sobre o seu relacionamento com o Franco? Tem algumas perguntas aqui. Você vai ficar me perguntando, vida. Não, eu vou clicar aqui a primeira que vier.
Acabei distanciando do meu filho de 9 anos depois que o mais novo nasceu. É muito normal isso acontecer, né? Porque isso é ciúmes de irmão. O mais novo, ele naturalmente demandou sua atenção. E aí você não precisa se sentir culpada por isso. A criança mais nova, ela naturalmente ela demanda de mais atenção. E aí o mais novo fica, ele, ainda mais com 9 anos, ele é o mais velho, A mãe, né? na verdade, ela distancia de tudo quando uma criança nasce, né? Inclusive do marido, né? E das atividades, das suas rotinas. Então é normal, é normal. É só você há tempo. Acho que a palavra mais importante que me veio para você agora é há sempre tempo. De você voltar para esse filho de 9 anos e reconquistar, ainda mais no tempo desse, né? De reconquistar essa conexão. Olhe para o seu filho, pergunta para ele o que ele quer fazer, o que é mais importante para ele. Diga a ele de alguma maneira que não seja só falando que ele é amado, isso é importante. O seu filho precisa saber que ele é amado por você sem ser dizendo eu te amo. Pergunta para vocês, como é que meu filho sabe que ele é amado sem eu dizer que te amo? O que você faz por ele? Isso é importante. Sou divorciada e tenho muito problema com o pai do meu filho, um homem sem caráter. É sobre pais, eu deixo você responder essa. Uma coisa assim, a gente falou muito sobre a questão do divórcio, né? E a gente sente muito nós carregar isso, esse divórcio. Então, você entender que o divórcio é uma coisa que não agrada a Deus no primeiro momento. A gente falou muito sobre isso essa então, semana. a gente falou muito isso sobre essa semana. E assim, eu sou divorciado, né? A Juliana é divorciada e nós éramos juntados. E quando a gente entendeu isso, fez toda a diferença. Porque, por exemplo, talvez aquilo que você chama de homem sem caráter, né? Que agora é o atual, é isso? Não, o pai do filho é o ex. Ah, tá, o ex. Então, quando você entende que esse julgamento que você está fazendo com o seu ex é exatamente o que ele de repente está julgando, porque ele já não está mais também com você, né? E aí é o momento que vocês precisam de olhar, de deixar de olhar para dentro de vocês e olhar para o filho de vocês, ou, né, para a filha de vocês. É muito difícil. Eu tenho um exemplo que é, por exemplo, eu não vou dizer do caráter da minha irmã ou do meu ex-cunhado, mas eles tiveram um divórcio, uma separação muito traumática, né? Era um relacionamento de 12 anos, parecia que eles iam viver até os 80 anos quem vinha aquele relacionamento, e de repente se divorciaram. E divorciaram, parece que não aceitando esse divórcio, realmente foi um pouco traumático. E para a criança, isso foi muito mais traumático, porque eles viam essa discussão, essa briga dos pais, essa exigência da mãe para o pai, a não aceitação do pai para o filho e querer ficar com ele, bom, enfim. Quando lá na frente eu casei com a Juliana e eu tive uma boa convivência com o pai das crianças, ele chegou para mim e falou assim: uai, padrinho, mas você conversa com o pai das crianças? A Juliana tem bom relacionamento com o ex dela? E eu falei: ué, meu filho, claro, e é normal, e isso em benefício das crianças, dos nossos filhos. E ele, uau, tipo, eu achava que não podia, Criou um entendeu? padrão, né? Então ele criou um padrão que o afetou muito. Então assim, quando não só para você, tá? Não tô nem vendo o seu nome aqui, mas não só para você que é divorciado, mas para todos aqueles que estão, né, divorciados e que têm um relacionamento, não, eu tenho que conviver, eu tenho que falar com fulano porque ele é pai do meu filho, eu tenho que falar com ciclano porque ela é mãe do meu filho. Ei, quebra isso, entendeu? Um dia vocês foram felizes, sabe? Um dia vocês se deram bem, entendeu? E por algum motivo não deram mais, tudo bem, só que agora vocês têm um fruto e esse fruto precisa ser cuidado. Então, assim, muito cuidado. Quando você deixa de ser você e você olha para o teu filho, aí você passa por cima de tudo, entendeu? Em cima dessa falta de caráter. E uma coisa que é importante isso passa a ser insignificante. E uma coisa que é muito importante ser dita nesse momento é: separe a ex-mulher da mãe e o ex-marido do pai, na realidade. A sua relação com o seu ex-marido pode ter sido terrível. Ele pode ter sido um cara sem caráter com você, ter te traído, ter te trocado por outro, ter te magoado, mas a história do seu filho com o pai dele é outra. Não é a mesma. E se realmente ele for um cara sem caráter, que foi? Tá longe? Se for, mas a gente, quando for botar ele, some. Se for um cara sem caráter, você sumiu. Sim, tá bom.
Se for um cara sem caráter, o seu filho vai descobrir à medida que ele for crescendo. Porque ele vai mostrando a personalidade dele. O problema é quando você quer mostrar isso. É quando você quer... Preste atenção. Só pra terminar. A sua história com seu marido é uma coisa, a história do seu filho é outra. Não construa, não fale mal do seu ex-marido pra ele. Se ele for mau caráter, ele vai descobrir ao longo da vida. Como conciliar tudo e não surtar? Trabalho, filho, igreja, casamento, casa e corpo. Você faz surtar. O problema é querer conciliar tudo. Deixa eu tentar te explicar para você, por exemplo. Faça uma boa alimentação, faça atividade física, leia a palavra e medite, sabe? Meditação. Você tem que se fortalecer. Como é que você quer lidar com tudo isso? Por isso. O problema mesmo assim vai surtar. Então assim, né? O que eu falei ontem... mesmo assim vai surtar. Você não surta. Você nasceu surtado, é diferente. Uma coisa é uma pessoa... Posso levantar nesse momento? Uma coisa é uma pessoa nascer hiperativa, entendeu? Igual a Juliana. A Juliana nasceu surtada. Então assim, o que ela faz? Explica o surtada. Calma. Aí o que ela faz? Ela foi lá e estudou, entendeu? Ela leu muito, ela fez disciplina positiva, educação parental, psicoterapia, que não sei o quê. E aí o que acontece? Se for deixar tudo do jeito que era a Juliana, meu Deus do céu, ela estaria já surtada. Mas é dela, é da natureza dela. Então ela arrumou um jeito de organizar. Então ela vai lá e faz plano, ela vai lá e faz rotina, ela vai lá e organiza a casa. Meu Deus, a gente tem 7 filhos, a coisa anda. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então assim, a organização, aquela rotina, é o que você sempre fala. Né? E uma coisa que a Juliana fala, essa é a palavra, é a frase dela. Você não tem que dar conta. E quando você entende isso, agora eu deixo pra você. Ontem, a primeira pergunta, eu fiz uma live na International School, e a primeira pergunta que fizeram, óbvio, foi como é que você dá conta de tudo sozinha? E a pergunta que eu devolvo pra você, que me mandou a pergunta, é o que é dar conta de tudo pra você? Porque eu não sou a pessoa que, por exemplo, assim, tem dias que eu não consigo acompanhar o dever dos meninos. Ontem mesmo de tarde, de 2 às 4, era dia a gente tira a tela pra que eles possam fazer os deveres e tal. Sabe o que eu fiz ontem de 2 às 4? Eu joguei Master. Ninguém fazia dever de casa, não queria fazer nada. Ontem eu não queria. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo. Ontem eu fui pra academia, não. Essa semana acho que eu fui pra academia uma vez só. Mas eu cuido da minha alimentação. O problema é o que é dar conta de tudo, como conciliar tudo, que é o tamanho desse corpo que você colocou. Porque vocês não conseguem ver a pergunta, mas eu vou ler. Como conciliar tudo? Trabalho, filho, igreja, casamento, casa e corpo. O que é esse corpo que você chama? Sabe, quer ir pra academia todos os dias? Entende? Então, é esse todo que a gente precisa olhar. A gente tem alguns... O que você precisa fazer? Quais são as suas prioridades? A minha prioridade, Deus, meu casamento, meus filhos, né? Na verdade, meu casamento, meu lar e meus filhos. Isso é uma lista que a gente pode ter um dia falar sobre isso. Quando eu olho para minha lista de prioridades, eu sei para onde dizer não e sei para onde dizer sim. Então, cuidado com esse conciliar tudo. Bora. Fica rápido, sem ler. Escolher. Às vezes preciso viajar e ficar um tempo longe da minha filha. Isso deve ser fere. Como lidar com isso? Por que te fere viajar e ficar um tempo longe da sua filha? Olha só, isso é uma coisa importante a gente precisa dizer. Existe um livro que eu amo, que vocês vão me perguntar, chama Uma Criança Competente. É do psicoterapeuta, ele é terapeuta familiar, Jesper Yu, adoro ele. E o livro dele chama Uma Criança Competente. E o que ele descreve no livro inteiro é: o seu filho ele é competente para lidar com tudo, desde que você seja a margem dele. Como é que você olha para sua filha como coitada da minha filha? Ela vai ficar sozinha porque eu preciso viajar. A partir do momento que você olha para ela assim, ela vai se olhar como tadinha de mim, tô ficar sozinha, minha mãe vai viajar. É a mesma coisa com as mães que precisam trabalhar e que às vezes nem precisam, mas escolhem trabalhar. Eu mesmo viajo para palestrar. Quando a gente precisa trabalhar ou quer trabalhar independente, os nossos filhos têm que olhar pra gente assim: olha pra minha mãe lá. Minha mãe é danada, minha mãe é guerreira, tá trabalhando. Quando eu crescer, eu quero ser trabalhadora também. O olhar com que você vende tudo isso, o que você fala sobre isso, eu preciso trabalhar, meu filho vai pra creche. Cara, eu preciso trabalhar. O seu filho tem que te olhar com orgulho. Nós olhávamos pras mães guerreiras. Canso de ver o Kleber falar da mãe de boca cheia. Minha mãe cuidava da gente, da casa, minha mãe vendia chocolate, fazia isso, fazia aquilo, vendia maquiagem. Ele fala dessa mãe com orgulho. Ele não fala assim: tadinho da minha mãe, tadinho de mim, minha mãe trabalhava tanto, não tinha tempo pra mim. Não fala. A gente dessa geração foi ter pena dessas crianças como se elas não fossem capazes de lidar com isso. Eles não precisam de você 24 horas por dia. Eles precisam de você com tempo em casa, quando você estiver como eu tô fazendo. 2 às 4, que seja de 2 às 3. Eu tiro tela, eu pego e eu falo. Tá vendo? Meu telefone tá aqui, gente. Agora, o que vocês querem fazer? Eles se sentem... Pronto, o resto do tempo eu tô trabalhando e pronto.
É a maneira como você vende isso. O problema é que você, a sua filha não tá sentindo nada, a não ser que você sinta. Você tá com pena de você e dela. Vira essa chavinha. Não é assim que funciona. Gente, as perguntas para mandar na caixinha. Vocês estão mandando pergunta aqui, eu não vou conseguir ler. Só tem uma pergunta agora aqui, deixa eu ver. Moro com a sogra, mas sinto ela disputando a atenção da minha filha. Como resolver? Você quer responder? Eu não sei como lidar com isso, né? Porque a gente não tem isso, né? Vamos lá. A gente costuma dizer, a gente costuma dizer assim, ó. A gente não tem um livro de perguntas exatas e respostas exatas, tá? Só para deixar bem claro que a gente responde aqui aquilo que a gente vive, tá? Então, é uma coisa que a gente deixou sempre muito bem claro foi exatamente que nós iríamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha nos dado, né? E os filhos realmente era uma oportunidade da gente recomeçar daquele ponto que a gente teve o entendimento. Então, por exemplo, nós tínhamos muita influência de pessoas de fora, não só da minha sogra, mas de pessoas que eram cuidadoras, né, de toda a casa, a tia, enfim. Então, muitas pessoas faziam muitas coisas pelas crianças. E não que isso era ruim, mas precisava, né, do posicionamento. Então, eu acho que esse posicionamento é uma... Né? Assim, você mora com a sua sogra. Para início de conversa, não é que tá certo ou que tá errado, é a condição que você precisa, mas você mora com a sua sogra, você não mora na sua casa. Então, ela é dona, a casa é da sua sogra, a casa não é sua. Ponto. Aí o que acontece? Você fala que tá sentindo, disputando a atenção da minha filha. Olha só, sua filha é muito amada, não é? Muito. Tem a atenção da sua sogra e tem a sua atenção. Você não precisa disputar isso, você é a mãe dela. Né? Fortaleça a conexão com a sua filha e deixa a sua sogra amar a sua filha. Se vocês discordam da maneira de criar, é hora de você sentar com amor para essa sogra que te acolheu na casa dela, para dizer: sogra, eu sei que você está querendo me ajudar, mas nisso aqui, sabe, escolhe as batalhas, não briga por tudo. O que de todas as coisas que ela faz, que talvez você não gosta, o que é fundamental que você vai dizer assim: sogra, senta aqui, e com outra, amor. na época, por exemplo, vamos falar, né, da minha mãe, da sua mãe, elas não lia sobre criação de filhos. Hoje a gente está lendo sobre criação de filhos, a gente está trocando informações e tal. Então, assim, elas têm como referência aquilo que como ela foi cuidada, como ela foi criada como ela fez. Sim. Essa é a referência dela. Então, quando você discorda, é porque você tem a sua referência. Então, mostra para ela: ó, sogra, eu tô vendo o que está acontecendo assim, eu acho que nesse momento a gente poderia agir dessa forma. O que você acha? Você pode me ajudar? Nossa, isso é fantástico, entendeu? Então, assim, e é disputa, assim, o termo dela é disputa a atenção. Vocês estão vivendo num conflito, numa guerra, vocês moram juntas. Mas aquilo que você falou, né? Constrange com amor, né? É a mesma coisa da criança, é a mesma coisa da criança. Quando você joga pra criança: você pode me ajudar? Ela vai estar do seu lado, com certeza. Eu falei essa frase ontem, você nem viu minha live, né? Não sei se você viu. Top. Então, eu falei muito isso. Eu te sigo. Constranja. Eu coloco um coraçãozinho lá. Constranja com amor. Não é disputa, gente. Não é disputa. Tô clicando aqui, tá? É porque essa aqui acho que é uma pergunta que tem continuidade. Tem dificuldade de se abrir, de falar de sentimentos. Será que vai ser assim com seus relacionamentos? Eu não sei, Fabiana, o que tem... meu Deus. Mas eu vamos falar um pouco sobre pessoas que têm dificuldade de se abrir, de falar de sentimentos. Nós precisamos treinar os nossos filhos para isso. Nós precisamos dar permissão para os nossos filhos para isso. Porque muitas das vezes não foi permitido a gente não sabe fazer isso. Principalmente para os homens. Porque os homens são criados assim: você vai chorar? Você é marica? Não, isso é coisa de mulherzinha. Então eles subentenderam que falar, se emocionar, ser sensível, ser emotivo é sinal de fraqueza, é sinal de você é menininha. Então eles se fecharam. Porque nós mulheres choramos para outras mulheres, a gente sai para chorar. Os homens não fazem isso. Eles disputam para ver quem é o macho alfa na turma, quem é o cara do futebol, eles disputam por esse espaço o tempo inteiro. Então eles não podem fraquejar. Então não foi ensinado a esses meninos falar, desabafar, chorar. E a gente tem falado sobre isso aqui, como é difícil às vezes para eu me verbalizar. Eu tô sentindo uma coisa aqui, mas eu não sei nem contar para você o que é que tá acontecendo dentro de mim.
Então nós mães temos a responsabilidade muito grande, desde cedo, permitir esses meninos chorarem, falarem, serem sensíveis. Precisamos quebrar uma crença absurda que temos desde pequeno de que quem é muito sensível, emotivo, é fraco. Percebe que a gente cresceu com essa que fulano é sensível, como se fosse fraqueza. Todos nós sentimos. Só que a gente engole tudo para ser a forte. Mentira! Quanto mais a gente sente, quanto mais a gente lida com aquele sentimento, quanto mais a gente permite, quanto mais a gente chora, mais saudável emocionalmente nós somos. Então, você tem dificuldade de se abrir, de falar de sentimento, provavelmente uma filha, ó, ela tem dificuldade de se abrir. Será que vai ser assim com seus relacionamentos? A gente pode ajudar nisso, né? Filha, fala comigo, permite. É porque quando o adolescente fala, poxa mãe, briguei com meu amigo, o que você faz? Ah, que bobagem, você tá cheio de amigo, vai ficar chorando por causa disso? Então a gente precisa rever o que a gente faz, porque senão a gente bloqueia o sentimento mesmo. Esse papel é nosso. Vou lá pra baixo. Aqui é a continuação. Filho de 13 anos que tem dificuldade de seguir regras, temos que passar o dia todo mandando fazer as coisas. Diálogo, conversa, acordo. Deixa eu te falar, você vai morrer mandando seus filhos fazerem as coisas. Eu passo o dia inteiro, levanto, vai estudar. Sabe uma coisa que eu falei que eu vou fazer na minha casa? Quebrar a lâmpada. Eu falei pra ele, eu vou destarrachar a lâmpada do banheiro e porque o quarto dos meninos tem um closetzinho pequenininho e o banheiro. E está sempre acesa. Sempre acesa. Você não trocou a luz, não. Não. Não, acho que ele arrumou. Eu falei pra eles que eu vou tirar a lâmpada do lugar e eles vão ser obrigados a ir com o celular. Ir no banheiro, a lanterninha do celular, porque aí não fica nunca mais acesa. Presta atenção, eles têm 13 anos. 13 anos é o início, 12, 13 anos é o início da adolescência. Vamos falar especificamente dessa idade, ok? Daí pra diante, eles começam a ter outros focos. Os hormônios não é aqui, estão aqui, ok? O cheiro das meninas, a sexualidade, a parte, tudo tá à flor da pele. Eles não vão lembrar de apagar a lâmpada. Eles não vão lembrar. Alguns são mais responsáveis, mais organizadinhos, vão fazer isso. Não é um caso dos meus, nenhum deles. Estão todos assim, né? Então, assim, esse é o nosso papel. A gente querer criar uma expectativa de que a gente vai ter aquele filho que vai acordar sozinho, tomar café sozinho, fazer dever de casa sozinho, depois vai fazer a cama sozinho, sem ninguém falar nada, faz o dever de casa, faz a mãe, você quer ajuda pra lavar a louça. Ó, pode até ser que exista esse, entende? Porque existe alguns que têm esse perfil. Mas isso é muito difícil, gente. Não cria a ilusão. E tem dificuldade de seguir regras. Que regras? Que regras? Não façam da sua casa um quartel. A gente precisa estar ó, filho, esses dias eu falei assim, ó, a louça é de vocês. Tá bom. Aí Pedro e João lavaram a louça. Ó, preciso que vocês façam. Quando a gente comunica um limite, quando a gente vai combinando e conversando, as coisas acontecem. Eu tirei a tela da minha casa de 2 às 4, não tem tela. A gente combinou, eu conversei, eles entenderam. Não há nenhuma vez que eu digo, gente, 2 horas que eles digam, mãe, não. Não há. Agora, eu proporciono alguma coisa. Eu estou com eles, eu tiro a minha tela também. E estou com eles. Jogamos o jogo de tabuleiro ontem de 2 às 4. E a gente acabou para lanchar. Eles foram pegar a tela depois do lanche. Acabaram aqui ficando, sem perceber, 3 horas sem tela. Mas existe relacionamento. Se você quer dar um monte de ordem pro seu filho de 13 anos, esquece. A não ser que ele seja aquela criança extremamente obediente, não vai funcionar. Tá? E não vou mentir, é melhor que não funcione mesmo. Porque eu odeio um obediente que, sim senhora. Juliana, quando você vê alguma mãe agindo errado com o filho, o que você faz? Nada. Sofre. Sofro. Me aperta, me cutuca, olha pra baixo e fala, mas acredito que ainda tem gente que faz isso. Sofro, mas eu não me sinto no direito de porque assim, o que acontece? O que eu tô vendo? Eu tô vendo um pedaço desse tamanho do dia daquela mãe. No mercado, no shopping, em algum lugar. Eu não sei o que aquela mãe passou o dia inteiro ali. Talvez ela esteja no limite dela, talvez ela tenha passado por algum processo, não sei quais são as dores. Tá? Não sei quais são as dores daquela mãe. Então, assim, é muito difícil pra gente querer julgar aquela mãe por um trechinho que a gente tá vendo. É claro que naquele momento, se ela tá batendo no filho, eu sei que não é a atitude mais correta, né? Então, pra mim, ela está agindo errado, mas eu não sei quais foram... não sei... Deixa essa. Eu não sei quais foram
as dores dela, a criação dela, qual é o limite que ela tá. Então, Juliana não vai fazer nada, porque Juliana não conhece o dia inteiro. Quando a mãe me procura, faz um atendimento, Juliana, aí eu posso, ela me permitiu, me pediu que entrasse na vida dela. Fora isso, não é minha Isso tem que ficar bem claro, porque assim, como a Juliana, como educadora parental, psicoterapeuta, ela consegue agir, ela entende que não pode intervir, né? Isso. Sem ser convidada. É Isso. igual, por exemplo, eu andando no shopping e ver uma pessoa toda mancando, toda estrupiada. A Juliana fala assim, e aí, não dá vontade de você falar? Dá vontade, mas eu sou fisioterapeuta lá no meu consultório. Eu vou pra academia, eu ia pra academia, né, tal, antigamente, tal. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma academia, um consultório dentro da minha casa. Então, assim, eu não vou mais pras academias. Meu sofrimento era ver alguém fazer exercício errado. Então, lá no início, quando eu tentava corrigir alguém, eu era mal interpretado. Então... cada um no seu canal. Cada um no seu canal. Vamos ver se acha alguma de casal aí. Deixa eu só ler. Minha filha tem 16 anos, não quer mais abraços, empurra, se afasta, se isola. Sua filha sou eu. Você. Minha filha, olha só, cada um com seu perfil. As minhas filhas são super grudentas. O Kleber é uma pessoa do toque. Não é o meu perfil. Agora, se é uma coisa, porque pelo que eu entendi, ela não quer mais. Significa que ela já quis e agora aos 16 anos ela tá no momento. Precisa, ao invés de forçar esse toque, sentar e conversar. Filho, o que está acontecendo? O que te incomoda? O que está acontecendo? Precisa investigar isso, né? Se for uma pessoa que nunca quis, ok, do perfil dela. Mas... Vou rolar uma estratégia pra isso aí. A live deve estar com o Diogo. Tá comigo. Então é isso, assim, acho que diálogo. Que tipo de relacionamento é que você tem com seu filho, né, com sua filha, que você não consegue sentar com ela e falar assim, filha, olha só, eu percebi que você não quer mais toque, te incomoda, o que tá acontecendo? Deixa ela falar, pergunta pra ela, sabe? Porque não tem solução pra isso, se não for do perfil dela. Ou aconteceu alguma coisa, se ela mudou. Olha, o adolescente, quando ele muda muito drasticamente, ela adorava beijo, agora não gosta, precisa investigar. Precisa saber o que é. Corta muito o cabelo de maneira muito radical. Eita! Quando há uma mudança, o adolescente começa a se trancar, muda muita roupa, muda muito o corte, cabelo muda muito, é sinal. Precisa buscar. Vamos pôr fogo nisso aqui, ó. Quando o marido fica chateado... Junta, fica pertinho. Quando o marido fica chateado, quando fala que não quer namorar, como lidar? Ele é toque ou não? A palavra chama entendimento com isso aí. Isso aí, o que acontece? Deixar. Isso aí, aqui em casa, isso acontecia muito. Então, por exemplo, é de criação, tá? Eu sou do toque, eu sou de abraçar, eu sou de beijar. Pra mim, se a Juliana passar o dia inteiro aqui pra mim, assim, ó, isso aqui não é desconforto nenhum. Entende? Se a gente viajar 500 quilômetros, ela for de mão dada comigo, pra mim é normal. E pra mim não é tipo, ela tá fazer. Normal. Entendeu? Isso aqui, ó, eu tô aqui conversando e ela tá aqui. Pra mim é como se nada tivesse acontecendo. Agora, se ela tivesse falando e eu tivesse assim, ó, nossa senhora, aí ela vai se afastar, você tá entendendo? Então, peraí, o que é que a gente tá... Introdução, isso é uma introdução. A gente tá dizendo que nós temos, cada um, um jeito de ser, um padrão, uma natureza. Entendeu? E aí, para você saber da natureza do outro, é aquele, mais uma vez, são 5 linguagens do amor, né? Que é o nome do livro. Então você precisa de ler, entender e deixar ele na gaveta de dentro do quarto, porque às vezes você vai esquecer e aí você vai lá e faz uma colinha. Você tem que lembrar disso. Porque o que acontece? Aí eu vou falar por mim, quando a Juliana dizia que não queria namorar, qual era o que eu entendia? Eu me sentia rejeitado, mas isso não tem a ver com ela, tinha a ver comigo, só que ela não sabia disso, então eu me isolava, eu ia para fora, eu virava pro lado, eu pegava o telefone, e aí isso é chamado de brecha, e algumas brechas estavam crescendo dentro do nosso relacionamento, entendeu? Mas ela fez por mal? Não. Ela fez intencionalmente? Não. É dela. É da natureza dela. O não era pra mim, mas eu me senti assim. Então isso precisa ficar muito claro. O dia que nós sentamos, literalmente falamos assim, ó, e eu lembro direitinho que eu falei uma coisa assim, ó, eu escutei do padre Fábio de Mello,
dizer que o maior declaração de amor não era dizer eu te amo, era dizer assim, ó, você está preparada para escutar todas as minhas misérias? E eu posso abrir meu coração, eu posso dizer o que está me incomodando, mas você vai entender isso como se fosse um eu te amo vezes 2 ao quadrado? O dia que o padre Fábio de Mello falou isso, eu falei assim, agora entendi. Então, peraí, deixa eu abrir meu coração aqui para ela, porque ou ela me ama de vez, ou a gente dá certo de vez, ou eu vou embora. Porque ela tá falando de... Ela vivia dizer, uma hora você vai acordar e vai embora. Uma hora que você vai acordar e vai embora. Eu já estava acostumando com a ideia. Literalmente isso. Aí, nesse dia, eu disse para ela, eu não gosto de quando eu vou te beijar e você se afasta. Mas é porque às vezes eu não escovei os dentes. Mas às vezes é porque minha cabeça tá não sei o quê. Aí eu, é? Quer dizer que você não tá me rejeitando? Ela, jamais! Ou seja, houve um diálogo, houve uma conversa. E aí eu fui perguntar para ela, por que um toque te incomoda, um toque meu? Ela falou, peraí, quem disse que é um toque seu? Eu não aguento a Carol me abraçar, eu não aguento meu filho vir me abraçar, isso é de mim, é da minha natureza. É mesmo? Mas como é isso? Ela, então, desde a infância, isso aqui, eu me sentia culpada, eu entrava pro meu quarto, eu ficava sozinha, e isso e aquilo, blá. A gente conversou. E eu entendi que ela não gosta. Não sou eu que sou rejeitado, não sou eu que... Entendeu? Então, assim, a nossa particularidade hoje vai muito além do toque. Nossa intimidade hoje vai muito além do sexo, do prazer, do namorar. A nossa intimidade hoje é olhar um pro outro e falar assim, o que você precisa hoje? E quando ela vem e fala assim, nossa, hoje eu preciso de um colo. Aí eu, opa, colo aqui, minha filha, tem de sobra, porque você não tem usado, então aqui, tá sobrando. E mesmo se ela estiver usando, tá sobrando. Por quê? Porque é meu. E uma coisa que é importante ser dita, vida, assim, que a partir do momento que tanto eu fiz isso com ele, quanto eu fiz isso com os meus filhos. Eu chamei todos os meus filhos e falei assim, olha, não meçam o meu amor pela quantidade de beijo e abraço que eu dou. Porque não é meu, minha mãe não fazia, meu pai não fazia, a família toda minha é assim. Então, eu não aprendi isso, então não meçam. O problema é meu, não é de vocês. Da mesma maneira que eu fiz com ele. Deixa eu te falar, quando eu digo não pra você, não é pra você. O não é pra mim, sou eu que não quero, mas não é que eu tô te rejeitando. O que aconteceu é que tanto ele e todos, o Kleber entendeu, os meninos entenderam, quanto ficou mais leve pra mim. Eu passei a querer mais, porque aquilo deixou de ser peso. É impressionante o que acontece com isso. Assim, fica mais fácil pra mim. E no dia que a Juliana falou para as crianças, foi tão impressionante, porque assim, tem algumas crianças que é do toque igual a mim, por exemplo, Carol. E a Juliana pode dizer para ela, falar assim, Carol, olha só, eu sei que você gosta, mas eu não gosto. Olha ali, o Kleber gosta. Vai lá. E aí, o que aconteceu? Foi naquele momento, foi através disso que o meu relacionamento com a Carol foi mudando, foi melhorando, não é? Então, assim, só que hoje eu desço aqui em casa para atender um paciente e volto. É impressionante. Eu entro aqui, Bia tá assim na televisão, tá concentrada. Nanda tá concentrada no telefone. Duda tá ali naquele jeitinho dela, não sabe se olha para um, não sabe se olha para outro. Mas é eu entrar, a Carol fala, oi tio Kleber. Entende? Então, perfil. Assim, é do perfil. E assim, importante, você estava lembrando de uma coisa. Tem algumas mães que falam... uma palestra essa pergunta. Foi, pega outra aí. Tem uma mãe que falou assim, como é difícil pra mim essa relação com os meus filhos. E eu vou falar como mãe, tá? Como dói. Como dói você sentir um filho te abraçar. E eu vou falar por mim. Dói fisicamente. É como se o toque doesse. Eu sei o que é. Isso são dores da infância. Isso é sua criança interna. Isso precisa ser curado. E isso demora, tá? Não é um processo fácil. E você precisa se perdoar por isso. Você não é menos mãe por isso. Isso precisa ser dito. Olha só, como faço para conversar com meu marido sobre as contas da casa? A gente falou aqui sobre finanças, a gente de repente pode até fazer uma outra live sobre isso, para não falar somente sobre finanças, mas é exatamente como a administração financeira do casal. Então, assim, no primeiro momento, o resumo daquilo que a gente falou, porque isso vai incentivar a Juliana a colocar as lives que ela está salvando lá no YouTube. Então, já assim, tem uma lá do Pedrinho Lobo e amanhã, hoje já tem outra. Vai ter duas por semana. Muito conteúdo lá, inclusive sobre isso, tá? As contas da casa, eu entendo hoje que é assim, uma só carne, né? Eu entendo isso. Isso é um princípio. Então, assim, ontem a gente grifou uma palavrinha, a gente reabiscou e eu ainda copiei no meu caderninho de anotações. Então, quando nós casamos, aquilo que não era em conjunto
passa a tudo Ser compartilhado. ser compartilhado. Tudo é Tudo. O que é É tudo? tudo. é Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não existe meu e seu. Tudo é tudo. Os Tudo meus é filhos tudo. são deles. E aí tinha até uma palavrazinha lá que falava, né, dos enteados, né, do tal, enfim. E eu falava assim, nossa, então quer dizer que tudo é meu? Aí ainda brinquei com ela, falei assim, então se separar eu posso escolher pelo menos 3. Entende? Então assim, não existe isso. Então, as contas de casa foi a maior dificuldade minha e da Juliana. Foi. Por mim. Eu posso abrir meu coração aqui com você. Foi a maior dificuldade minha e da Juliana. Quando a Juliana disse assim, ó, eu não consigo falar sobre finanças com você. Aí eu falei assim, você tá escolhendo sofrer o resto da sua vida. Eu decidi te amar. Eu decidi ser um com você. O dia que você decidir ser uma comigo, você administra as nossas contas. Aí ela decidiu. Entendeu? Então assim, ó, tudo que eu ganho, que ela ganha, que a gente gasta, por exemplo, nesse momento, diminuiu meus atendimentos 80%. Teve 2 semanas que eu atendi 0. Aí depois começou a aparecer algumas pessoas, alguns pacientes e tal, e a gente começou a atender. E eu falei para Juliana, eu não tenho noção do que a gente tem, a gente tem uma reserva, a gente tem um investimento, a gente tem isso, mas a gente tem essas contas. Vamos olhar as prioridades? Vamos fazer a negociação? Juntos. Você pode olhar para isso e resolver isso? Posso. Então, ela, por ser engenheira, por ter trabalhado com o pai, ela entende de administração, eu não. Então, assim, ó, num primeiro momento, vocês precisam de conversar sim, porque tudo é dos dois, Tudo. mas precisa de ver quem é que tem mais Mas habilidade para lidar com deixa isso. eu complementar, porque alguém virou e falou assim, mas tem umas coisas do meu marido que ele fala que é dele, então o Kleber também tem, tá? Então, por exemplo, porque o Kleber é muito cuidadoso com as coisas dele, isso Sim. precisa dizer. Então, ele tem um fone de ouvido que o plástico que veio, um papelzinho que Deixa veio eu falar no uma dia... coisa. Não, Sim. você não vai mostrar, mas... Vou mostrar. Não, deixa. Não, é seu. Ó, termina de falar do fone. Então ele é muito cuidadoso com a coisa dele. Eu não sou, eu sou mais estabanado, eu tenho déficit de atenção, gente, deixa tudo cair. Então, a gente, claro, são coisas que são dele, então eu respeito, não pego, porque eu sei que se eu pegar eu vou estragar. Por exemplo, então, não é? carregador de celular. A Juliana já teve uns 5. Entendeu? Eu só tenho 1. Aí eu falo pra ela, ó, esse aqui você não põe a mão. Você tá entendendo? Mas eu Por quê? ponho. Porque é um... Mas ele me empresta. Entendeu? É um meu fone de ouvido. Eu já canso. Todos os celulares que eu compro aqui, meu celular chega, eu pego o fone de ouvido e falo assim, ó, de quem que é e já entrego. Porque eu sei que todo mundo quebra aqui. Eu dei um novinho da Apple, desses bonitinhos, que Juliana, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. tá funcionando. Mas é pra você não pôr a mão no meu. Entendeu? Então tem esse tipo de coisa que chama acordo. Não isso é põe a acordo, mão no meu. Mas eu ponho. Entendeu? Por quê? Porque Ele eu empresta. tenho uma forma de cuidar, Ele entendeu? empresta. Tá usando o fone dele. Eu aprendi assim. Fala que você me empresta. Eu não tinha as coisas, entendeu? Então eu dou valor em tudo. Vai, escolhe aí. Vai lá pra baixo. Pra baixo, pra Eu baixo. subi, Ah, você subiu? Aí, ó, quando sustentaram o casamento. Vai. Como que é? Até quando sustentaram o casamento apenas pelos filhos? Porque nunca. Um casamento não pode ser sustentado pelos filhos, porque os filhos foram feitos para serem enviados. Ele é fruto de um amor. Eita, marido! Entendeu? Quando sustentaram o casamento? Ponto. Quando sustentaram o casamento? Para sempre. Casamento foi feito para sempre. Foi uma aliança que você fez com Deus. E Deus é testemunho desse casamento. Quando você olha... Gente, eu tô falando isso, mas com todo amor do meu coração, tá? Eu errei uma vez. Ela errou 2. Entendeu? Só que nós estamos aqui hoje porque nós aprendemos. Então vocês que estão aí, que vocês ainda não tiveram entendimento, não aprendeu, para um pouquinho, busca ler um pouquinho e vai entender aquilo que nós entendemos. Entendeu? Eu só sou divorciado porque eu não entendia. A Juliana só é divorciada porque ela também não entendia. Então assim, ó, a gente tem a oportunidade a cada manhã de se renovar. Então nós dois fomos lá, pedimos perdão para Deus. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nós e quando Jesus voltar, que Ele possa aceitar a gente no paraíso. É isso que a gente pretende. Por isso que a gente está trabalhando. Entendeu? Isso aqui é um trabalho, isso aqui é um serviço, isso aqui é uma doação. Quando sustentar o casamento para sempre, o casamento é coisa eterna. Entendeu? Ontem nós falávamos sobre isso, o casamento é eterno. Sabe? E não pelos filhos, porque os filhos são apenas frutos disso que é eterno. Para os filhos sustentarem um casamento. Muito pesado. Eles se sentirem responsáveis. Não, minha mãe está infeliz por minha causa, minha mãe está feliz por minha causa. A gente não pode nunca colocar essa mochila da nossa vida nas costas dos nossos filhos.
sabe? Você me deixa feliz ou você me deixa triste. Essa mochila, nós somos responsáveis por criar aquelas crianças e enviar para o mundo. Eles não são a nossa propriedade. Eu tenho hoje um amigo, assim, tá doendo no meu coração, porque eu tenho um casal, né, que os dois são meus amigos, eu conheço tanto ela quanto ele, e aí eu encontrei com ele num período, ele falou assim, não, nesse período de quarentena, a gente decidiu a continuar a morar juntos, mas tem alguns meses que a gente já está separados, morando no mesmo teto. Eles não têm filhos. E eu falei assim, mas peraí, vocês são casados? Sim. Então olha só a oportunidade que eles estão tendo de conhecer a palavra, de conhecer Deus, de conhecer Jesus, de saber exatamente o verdadeiro sentido do casamento, mas eles não conseguem, sabe? Então assim, precisa de entender. Meu coração chora, assim, sabe? Tipo, lá dentro, assim, saber disso. Problemas em casamento sempre tem. Casamento não é difícil, mas casamento é uma decisão. E uma decisão muito importante para você, mulher, é morrer, para o homem também, mas é morrer para si. Parar de ter razão. É uma decisão. Amar é decisão. Amar é um verbo. Amar não é uma coisa que vai nascer do dia para noite. Que a gente precisa parar de idealizar casamento como sendo aquela coisa que a gente vê em novela. Não é. Eu brigo com o Kleber, a gente discute, mas a gente decidiu ficar juntos. Então não tem opção de divórcio pra gente. Isso aqui eu vou ter que ler. Não tem opção de divórcio pra gente. Então a gente se desentendeu. Não é o divórcio que a gente puxa. A primeira coisa, então você não me escuta, você não me entende, vamos separar. Não existe essa opção. Então a gente precisa resolver. Precisa resolver. Deixa eu ver que você separou aí. Como vocês fazem para dar ordem sem parecer uma bruxa má? Até eu quero saber. Eu não pareço uma bruxa má. Olha, eu já fui essa. Então, por isso que eu queria. Então vamos lá. Eu já fui a pessoa que entendeu na vida, isso estava estragando o meu casamento, estava estragando a minha relação com os meus filhos, estava estragando a minha vida. Eu era a pessoa do controle, controladora. Tudo tinha que estar debaixo do meu controle, tinha que ser feito do jeito que eu queria, senão não funcionava. Eu ficava extremamente frustrada porque as coisas não funcionavam. Eu ainda tenho esse perfil. Quando as coisas não funcionam do jeito que eu planejo, eu ainda fico muito estressada comigo e desconto em todo mundo. Então isso é uma coisa que a gente vai desconstruindo, porque estamos no momento agora que a gente entendeu que a gente não tem controle de nada. O coronavírus ensinou pra gente que a gente só acha que tinha controle. Inclusive eu fiz um post sobre isso, certo? Então, o que o que é dar ordem? Não é melhor a gente comunicar. Vocês preferem que seus filhos obedeçam ou quer que eles aprendam a ouvir e a entender e a fazer? Cuidado com excessos de ordem. E é óbvio que como mãe, você vai parecer uma bruxa má de vez em quando. De vez em quando eles vão odiar o que você mandou eles fazerem. Tudo bem, beleza. Você não tem que ser agradável o tempo inteiro, porque mãe é limite. A gente até acordou, né? Não é? Foi boa essa live hoje. Eu acho que toda sexta-feira a gente podia fazer perguntas e respostas. Ai, para com esse negócio de toda. Você gosta de regra, de rotina. Calma, relaxa. Pode ser toda semana. Vamos com calma. Porque eles se organizam para mandar as respostas. Olha só, bom dia. Desculpe por fazer essa pergunta, mas quero saber como faço para ter uma vida sexual santa. A gente entendeu isso há menos de 2 anos, né? Foi. A gente está junto há 6 anos e a gente já tinha feito um curso Casados para Sempre, mas foi no segundo que a ficha não somente caiu, mas a gente entendeu isso, né? Então, assim, a gente não poderia viver em fornicação, né? Porque a gente não estava casado. Deus deu o sexo para o casal um presente. O prazer que a gente sente para o casamento, né? E o sexo é um presente. Deus falou assim, não, peraí, tu, mulher, pecou? Tá bom, vou te condenar aqui, como você vai sentir muita dor na hora do parto. Homem, tu pecou? Tu vai ter que trabalhar, meu irmão. Tu vai ter que, entendeu? Eu te dei um jardim aqui, ó, cheio de coisas que você não precisava ter nada. Esse aqui era o paraíso. Mas tu pecou, então você deixou o pecado. É as meninas que entraram? Marias de Sete? Que não falam não sei, vida. Aí, já que o pecado entrou, você vai ter que trabalhar para o seu próprio sustento. Mas vocês vão ter, né, o sexo como um presente pro casamento. Então, quando vocês se casarem, vocês vão se tornar uma só carne. Então, a resposta é assim, ó. Como faço para ter uma vida sexual santa? Casar. Casar no papel, entendeu? Casar. O sexo é um presente de Deus para o casamento. Não é pro namorado, não é pro noivado, não é pros amigos, não é pra... Se você quer vida sexual santa, o sexo é um presente pro casamento. A vida sexual santa
Tira a pornografia da sua vida. Isso é uma vida sexual santa. Porque o problema é que as pessoas... nós estamos falando de pessoas que fizeram tudo isso que você está falando. Fizemos tudo isso e mais um pouquinho. Elas falam assim, tem crianças. Então, olha só, tudo que a gente fala aqui não é nada segredo para as crianças, para as nossas crianças, entendeu? Então, inclusive assim, sexo. Inclusive sexo, inclusive pornografia. Então, a gente fala tudo isso. Porque, olha só, você imagina se a gente for falar aqui aquilo que a gente não faz. Não vai dar certo. Vai, escolha outra pergunta aí. Nem faltam 5 minutos que a gente entrou 10 minutos atrasado. Mas você vai ficar sozinho, então. O Kleber atende, verdade. Desculpa, vida. Poderia É só pra terminar. dar exemplos de rotina para meus irmãos de 10, 7 anos nesse tempo. Estou em home office. Esse negócio de ter que fazer, né? Mas olha só, mas tem que Então, tem que Tem que ter. Olha só, vamos lá. 10, 7 anos provavelmente estão tendo aula online na escola e a escola provavelmente está passando alguma coisa para fazer. Então, como é que funciona na minha casa que tem 11 e a Bia tem 4 e tal. O que é? De manhã, eles têm, porque as aulas dele funcionam de manhã, eles têm as aulas online. Então, eles estão ali acordando, tomando café, 9 horas eles começam as aulas online e às vezes os meninos começam às 8. Então, a rotina é isso. Uma criança de 10, 7 anos, eles querem atenção em algum momento. Então, vocês vão falar o seguinte, os pais, né? Que você é irmã, mas os pais. Olha, filho, de 5 a 6, eu vou estar com vocês. Ou de 5 a 7, não sei o horário dessa mãe. Ou depois que acaba o home office, sei lá, de 7 às 9 da noite, eu vou estar com vocês. Nós vamos jantar, nós vamos fazer mesa, nós vamos brincar. Quando a criança entende que tem um momento do dia, da rotina, que ele tem essa mãe e esse pai, que ela vai parar tudo que ela está fazendo para estar com ele... Que seja meia hora, gente. Que seja 1 hora. Isso diminui a ansiedade deles ficarem te demandando o tempo inteiro. Isso vale muito para os pequenininhos, 3, 4, 5 anos, tá? Filho, olha, eu estou trabalhando, eu estou arrumando as coisas da casa. Quando acabar aqui, eu vou sentar com você. Nós vamos brincar. Você vende isso e cumpra. Quando você começa a cumprir isso constantemente, ele começa a entender que realmente tem um momento do dia que essa mãe vai estar com ele. Isso acalma a ansiedade, tá? Então, exemplo de rotina aqui em casa é: de manhã eles têm a aula, nós almoçamos 12:30, 1 hora, de 2 às 4, sem tela, inclusive eu, e a gente vai fazer ficha da escola, a gente vai ler algum livro, a gente vai brincar, a gente vai fazer alguma coisa. 4 e pouquinho a gente lancha, e aí depois eles estão livres pra jogar, pra brincar, pra fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem ir lá pra fora, se eles quiserem ficar até dormindo no videogame, eles ficam. Por quê? Porque eles já assistiram a aula, nós já tivemos mesa, e eles já fizeram o que tinham que fazer, né? Então, isso é a rotina mínima, tá bom? Então é isso. Vamos encerrar perguntas e respostas, porque Kleber atende agora às 9 horas. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Deu muita gente na live hoje, ó, 330 pessoas. Eu acho que a gente gosta de trazer convidados, mas eu acho que de vez em quando a gente pode não ter convidados e a gente está respondendo essas perguntas e respostas. Perguntaram muito a questão da live que eu fiz e tal. Com o Diogo. Calma lá. Então, assim, ó, vamos decidir uma coisa aqui agora. Olha só. Aquele cara que não gosta de rotina quer decidir alguma coisa, vai. É assim, é porque pra mim foi uma novidade fazer, né, uma live com o Diogo foi muito boa. E tal. Só que eu entendo assim, eu entendi na verdade que de repente eu posso estar baixando essas lives ou disponibilizando de repente lá no canal do YouTube ou... porque uma vez eu criei um canal lá do Kleber Casal e não tem nada, um exemplo. Tem a questão do Telegram, sim, entendeu? Então assim... O Diogo baixou a live. Eu também baixei. Baixou? Foi eu que baixei. E aí a ideia é o seguinte, que tal eu chamar um homem uma vez por semana para fazer uma live dessa, masculinidade bíblica, e aí jogar em um canal... Acho legal. Legal? Legal. O que acontece é que quando você determina um dia, facilita para sua agenda, que você fala que essa lista não marca nada, e facilita para eles se programarem, entende? Tá, mas assim, para mim é difícil eu agendar, mas estando lá a pessoa pode acessar qualquer momento. Sim, é verdade. Também entendeu? É exatamente por isso. É isso aí. Tá, então eu vou pensar sobre isso, tá? Para quem perguntou da live que eu fiz com o Diogo, e eu acho que eu vou colocar isso em prática, porque eu acho que a resposta foi além do que eu esperava. Então, assim, eu recebi alguns directs de maridos dizendo assim: nossa, como foi legal escutar isso de um homem, porque geralmente a gente escuta de mulher falando, aí a gente já nem quer escutar e tal. Então eu recebi uma mensagem desse jeito e eu me identifiquei muito. E aí a ideia vai ser fazer uma vez por semana, então eu vou criar ali um canal
no Telegram, porque aí eu posso jogar essas lives lá, entendeu? Eu vou ver se lá suporta. Se não suportar, a gente abre uma continha ali no YouTube. Eu não tenho interesse daquela... Não vou ficar falando, clique aqui, se inscreva, tal. Não é essa a intenção. A intenção é exatamente vocês puderem ter acesso a esse conteúdo, né? Quanto mais a gente puder trazer, disponibilizar isso, realmente vai ser vantajoso. Beleza? Então, muito obrigado. Beijo. Só para terminar, eu vou no Telegram, eu já vou colocar o link da primeira live no YouTube. A gente vai colocar 2 por semana para estar abastecendo no canal do YouTube as lives. Então a gente já tá baixando, já tem a do Pedro Lobo, que a gente falou sobre mindfulness, que foi muito boa. E a da Andrea com o Ravel também vai estar essa semana, ou na outra já tá pronta. Porque o problema é que quando baixa, gente, o áudio para colocar no YouTube fica desincronizado. E dá trabalho para sincronizar. Mas estão todas gravadas, a gente vai colocar lá todas, tá bom? Tá. Obrigado. Tô perguntando aqui qual é o canal do YouTube, qual é o Telegram. Calma, eu vou montar, eu vou criar, porque aí, né, só pra... No meu canal do Telegram, canal Mãe de 7, eu vou colocar o link aqui nos stories, eu vou colocar todas as informações dele para vocês acessarem já o link do YouTube. Então vai lá e se inscreve. Se inscreve não, é só entrar no canal do Telegram, que tem conteúdo gratuito, tem vídeo gratuito, tem áudio gratuito. Eu tô mandando muita coisa aqui, vídeos que não estão em lugar nenhum, estão no Telegram. Corra pro Telegram que tá tudo lá, tá bom? Um beijo, 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 beijo. Bom final de semana. Bom dia. Bom final de semana.